Bom dia, galerinha da SPE, beleza? Meu nome é Marco Antônio Bragante Filho e eu estou aqui para fazer uma apresentação na claraboia espeleológica da SEE com a temática Geoespeleologia. E eu vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que teve por título Caracterização dos condicionantes geológicos de formação de cavidades em quartzites do grupo Itacolomi. Bom, eu sou engenheiro geólogo graduado na Universidade Federal de Ouro Preto em 2019. Durante toda a minha graduação eu tive o prazer de participar da SEE, sendo que durante 3 anos eu fui da diretoria. Participei de alguns projetos importantes como o PROAP, o PESOB, Projeto Museu, o Projeto Mapeamento da Gruta Morena e participei também da organização de vários eventos de espeleologia. Bom, falando um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, o professor orientador do trabalho foi o professor Isamu Endo. O meu trabalho fez parte de um projeto de pesquisa do professor Isamu Endo que visava o remapeamento da Serra do Itacolomi e foi desenvolvido em parceria com outro trabalho de conclusão de curso do então aluno Léo Henrique do Carmo Barbosa, que tinha por título Serra do Itacolomi Revisitada, Estratigrafia, Arcabouço Estrutural e Aplicação de Métodos Geofísicos no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Bom, os dois projetos em conjunto fizeram o remapeamento da Serra do Itacolomi, definindo as faces, as etapas de deformação, e enquanto o Léo se ocupou do remapeamento da Serra do Itacolomi, eu fiquei em descrever as estruturas rúpteis de deformação presentes na serra e tentar linká-las com a temática das cavidades. Bom, para começar eu vou apresentar para vocês a estrutura da apresentação. Ela está dividida em 4 partes. A primeira é introdutória a respeito de cavernas em rochas quartzíticas. Eu vou mostrar algumas características, algumas fotos e mapas dessas cavernas. Depois eu vou fazer uma apresentação do projeto de TCC com área de estudo, geologia regional e estratigrafia local. E depois a gente vai para os resultados. Os resultados estão divididos em 2 partes. Como eu falei, o objetivo do meu trabalho era procurar elementos geológicos que pudessem estar relacionados com a temática das cavernas. Então, no primeiro tópico dos resultados, a gente vai ver as zonas de terminação em falhas strike slip, que tratam de estruturas regionais, em escala de mapa 1/10.000, que foi a escala do mapeamento. A gente vai ver uma possível aplicação de uma movimentação strike slip para o dique Itacolomi e como isso poderia ter influenciado a posição das cavidades ali da Serra do Itacolomi. Depois a gente vai para uma segunda parte onde a gente vai ver mesoestruturas de deformação rúptil, ou seja, estruturas em escala de afloramento. E a gente vai falar em releasing step over e a possível relação dessas estruturas com os formatos das cavidades. E depois discussões. Cavernas em rochas quartzíticas. Cavernas em rochas quartzíticas possuem um forte controle estrutural e o seu desenvolvimento está associado a plano de juntas, de fraturas, de acalmamento sedimentar e de xistosidade metamórfica, que pode ser entendido também como as anisotropias ou também como planos de fraqueza. São cavernas que não possuem um grande desenvolvimento, salvo algumas exceções, como eu vou mostrar, e que estão relacionadas com a zona de recarga do maciço, a parte de topo do maciço. Bom, para exemplificar um pouco do controle estrutural dessas cavidades, eu vou estar usando como exemplo alguns mapas. A gente pode notar, por exemplo, a Gruta Martimiano, em Lima Duarte, como que ela possui algumas direções principais bem marcantes, como é o caso aqui da direção 120 e também da direção 20. Muitos desses condutos bem direcionados e bem lineares são condicionados por fraturas, como a gente pode ver nessa foto aqui, a expressão das fraturas dentro da caverna. Essa caverna aqui também se caracteriza por possuir um controle sedimentar também muito forte. Bom, a Gruta do Centenário. A Gruta do Centenário, que possui o maior desnível de cavernas no país, que tem os perfis longitudinais da cavidade, e aqui a planta baixa da cavidade.
A gente pode notar aqui também que ela possui um forte controle estrutural para a direção 120, que coincidentemente é a mesma direção da Gruta Kiva. Ela possui também algumas direções secundárias aqui para azimuth 20, 30. A Gruta do Muro em Ouro Branco, ela possui ela é bem menor do que essas outras duas que eu mostrei. Ela possui 120 metros de projeção horizontal e 50 metros de desnível. A gente pode ver que alguns condutos, como este aqui da foto, como eles são controlados por fraturas, e muitas vezes essas fraturas são bem angulares. E a Gruta Kiva, que é a maior cavidade da Serra do Itacolomi, ela está presente na área de estudo e foram feitos vários campos dentro dela para tentar entender a sistemática das cavidades ali. Ela possui 3.000 metros quadrados de condutos mapeados, 171 metros de projeção horizontal com um desnível máximo de 70 metros. Possui uma abundância de blocos abatidos com quinas vivas, né, com as bordas bem agudas. Possui ressurgência, sumidouro, claraboia e conduto edificado em parte, e conduto superior e conduto inferior. Aqui o mapinha da gruta para demonstrar os cortes, como que eles são. Isso aí. Bom, agora na segunda parte eu vou falar um pouco do projeto de TCC. A área total do projeto possuía 82 km² e um perímetro total de 42 km. Ela está localizada no extremo sudeste do quadrilátero ferrífero, a 100 km da capital Belo Horizonte. As rochas que ocorrem na área de estudo pertencem ao grupo Itacolomi e do Paleoproterozoico, o grupo Itacolomi que recentemente foi adicionado ao supergrupo de Estada Real, porém em 2019, no mapa novo do quadrilátero ferrífero. Barbosa, 2019, no projeto de TCC, divide as rochas da região em 4 formações, sendo ela a formação Pico de Itacolomi, com quartzitos finos, médios, moderadamente selecionados, com estratificação cruzada de médio a pequeno porte. São essas duas fotos aqui de cima. A formação Rio Mainarte, com xistos moderadamente selecionados. A foto aqui de baixo. E as formações Ribeirão Belchior e formação Morro do Cachorro, que são quartzitos médios a grosseiros com alguns níveis conglomeráticos. Essas duas fotos aqui. Barbosa define também contatos transicionais entre os xistos da formação Rio Mainarte e os quartzitos da formação Ribeirão Belchior e formação Pico do Itacolomi. Bom, no contexto tectônico, a área de estudo está localizada no extremo sudeste do Cráton São Francisco, aqui o quadrilátero ferrífero, e também no extremo sudeste do quadrilátero ferrífero. Barbosa 2019 descreve pelo menos 6 fases de deformação presente nas rochas da área de estudo. E dentre estas fases a gente deve destacar uma fase extensional, que com a ingestão de DIC máfico, DIC que é muito importante para esse trabalho, durante a tafrogênese estateriana. E também devemos destacar as fases finais de fraturamento crustal gerador de fraturas rúpteis, que podem ter acontecido no Neocenozoico ou serem até mesmo neotectônicas. Na área de estudos existem 60 pontos de ocorrência espeleológica cadastrada ao longo dos anos pela SEE. São elas 20 grutas, 14 abrigos, 11 abismos, 2 dolinas, 3 sumidouros e 2 ressurgências. Destacando aqui a localização deste quadrado de cima aí na área de estudo total. Dá um zoom porque as cavernas estão localizadas somente nessa região. O octágono amarelo é o abismo, o triângulo laranja são os abrigos e os quadrados vermelhos são grutas. Aqui algumas fotos de como são essas cavidades. Esse aqui é o mapa litoestrutural final de Barbosa 2019.
Aqui a gente deve destacar o DIC, que corta aqui todas as litologias. Os quartzitos eles estão em amarelo, e a formação Rio Mainart, que são os xistos, elas acontecem interdigitadas aqui com os quartzitos. Aqui no perfil a gente pode ver como é que tá os quartzitos estão inseridos e o DIC cortando todas as formações. Bom, agora já caindo para a parte dos resultados, eu vou estar falando primeiro nas estruturas regionais, em escala de mapa 1 para 10.000. Vou passar primeiro sobre uma parte teórica que fala de zonas de terminação de falhas e strike slip, e depois vou tentar demonstrar como que a gente chegou a um modelo de movimentação strike slip para o DIC Itacolomi. Strike slip, que também pode ser entendido como transcorrente. Aqui a gente pode ter um modelinho para lembrar como que é aqui uma falha desta. Bom, aqui já em planta, eu vou estar falando do nascimento de uma falha strike slip. Devido a um determinado esforço, dá-se a movimentação. A movimentação ela começa no centro, na primeira foto aqui, que deformou somente o marcador número 4. Com o passar do tempo, a falha cresceu, movimentando também os marcadores 3 e 5, e ela chega em um ponto onde que ela acaba. Nesse ponto que ela acaba, essa região que está na frente dela aqui, um pouquinho deformada, só um pouquinho deformada, é a zona de amortecimento. As falhas strike slips, elas são reconhecidas por terem rejeito direcional. Esse rejeito, que pode ser de metros ou quilômetros, é sempre maior no centro da falha e menor nas pontas. Os planos de falha são subverticais, são caracterizados por serem subverticais, como que é dessa fotinha aqui. E elas são estruturas que se aproveitam de estruturas mais antigas para se instalarem, como por exemplo, outras falhas, né, pré-existentes, contatos litológicos, ou como é o nosso caso, DIC. Zonas de amortecimento em falhas strike slip. A zona de amortecimento ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser compressiva ou distensiva, no que a gente também conhece como rabo de cavalo. Né? Uma terminação compressiva, ela seria caracterizada pelo cavalgamento das rochas, em um caso de uma deformação dúctil, ou em um caso de uma deformação elástica, uma zona de compressão, uma zona de maior compressão. E o caso da terminação de falha strike slip distensiva, flexionada aqui no caso para baixo, seria caracterizada pelo falhamento normal de diversos blocos, sendo que essas duas situações elas podem acontecer em conjunto, ou seja, a gente pode ter em uma região o acúmulo de forças positivas, né, com a compressão, e do outro lado da falha a gente poderia ter uma região com acúmulo de esforços distensivos, causadores de falhas e fraturas. Bom, agora eu vou tentar demonstrar como a gente caracterizou o movimento strike slip para o DIC Itacolomi. O DIC Itacolomi, que possui direção NWSE, é composto de rochas máficas a ultramáficas e que corta toda a sequência da Serra do Itacolomi. Aqui a gente pode ver o DIC intrudido em rochas xistosas adjacentes. Bom, a gente conseguiu observar nas bordas do DIC uma foliação SC sinistral, uma foliação SC que é característica de zonas de cisalhamento. Só para relembrar como uma foliação SC funciona, a gente tem um esqueminha aqui. A foliação C é aquela que é paralela ao movimento principal, enquanto a foliação S ela é oblíqua ao movimento principal. A rotação da foliação S em relação à foliação C nos dá a vorticidade do movimento, que no nosso caso é anti-horário. Aqui a gente pode ver a caneta verde, ela está na posição da foliação C, enquanto a caneta prata ela está na posição da foliação S, como no esqueminha aqui. A gente pode observar também essas duas foliações no estereograma e como a foliação S, para chegar na foliação C, ela gira de maneira anti-horária. Com isso, a gente conseguiu determinar o movimento do DIC.
o dique com direção, com movimento anti-horário. Depois de ter terminado o movimento do dique, a gente separou em duas porções, uma porção a norte do dique e uma porção a sul do dique. A gente pode observar que a densidade de lineamentos estruturais a sul do dique ela é muito maior do que a concentração de lineamentos estruturais a norte do dique. Lembrando que as rochas a norte e a sul são as mesmas. Tendo isso em mãos, a gente partiu para uma investigação mais minuciosa dos lineamentos estruturais, que muitas vezes são representados por fraturas. Essas fraturas ocorrem de maneiras bastante variadas, algumas fechadas, algumas abertas, aquelas abertas que morrem em um ponto cego, né? Ela vem a fratura aberta e ela não passa para a porção rochosa adjacente, e algumas cisalhadas com a zona de dano preservada, que possibilitou ver a direção real de movimento, e algumas dessas fraturas preenchidas por veio. Algumas das fraturas a gente conseguiu observar indicadores cinemáticos normais, como step de falhas. Outras, que nem eu falei, a zona de dano preservada, a gente conseguiu determinar a direção de movimento da fratura. No caso dessa aqui também. Algumas zonas de dano apresentaram movimento anti-horário. E consolidando todos os dados de fratura e de descrição de vorticidade de fratura, a gente chegou nesse mapa. As fraturas NWSE, que estão representadas aqui por essa linha grossa, vermelha, elas apresentaram um movimento sinistral no ponto 6, K9, K32, K70 e dentro da Gruta Kiva. As fraturas leste-oeste, que são essas aqui, elas também apresentaram um movimento sinistral, e por isso que elas estão de vermelho também. Elas foram observadas nos pontos K14, K18, K19 e dentro da Gruta Kiva. E as fraturas NNE, SSW, que foram vistas no ponto K32, K127 e dentro da Gruta Kiva, apresentaram um movimento destral e estão representadas pelas linhas azuis. Só mostrando aqui que os lineamentos sinistral verificados são o que está com a linha mais grossa, e os lineamentos que foram inferidos estão com a linha fina. Bom, em mãos desses mapas e dos dados de campo, a gente conseguiu elucidar um modelo de Riedel para as fraturas da Serra de Itacolomi. Aqui o modelo está exemplificado no estereograma, no esqueminha de Riedel aqui e no mapa com as fraturas separadas. Vamos fratura por fratura. A fratura Y, ela apresenta movimento sintético, ou seja, também anti-horário, e ela é paralela ao dique, aqui no mapa representado pelas linhas pretas. As fraturas P são aquelas que são oblíquas ao movimento principal, mas são sintéticas, ou seja, tem um movimento sinistral também. Elas estão aqui representadas pelas linhas vermelhas, e elas estão aqui também no histograma. As fraturas R são aquelas que ficaram leste-oeste, elas também são de movimento sinistral ou anti-horário, antitético ao do dique. As fraturas X são aquelas que estão representadas pela cor vinho, e elas apresentam movimento antitético, elas apresentam movimento destral, no caso horário. E as fraturas R', que também apresentam movimento antitético com a vorticidade horária, que estão representadas pela linha azul, as R'. E também a gente tem as fraturas T, representado pelo verde, que são fraturas de abertura e estão paralelas ao sigma 3 aqui, e elas são de aberturas. A gente pode ver que essas podem estar relacionadas com a posição dos abismos da região. Para finalizar, o modelo geológico que a gente tem é que
Essas fraturas elas podem estar associadas a uma zona de terminação de falha strike slip, onde todas essas fraturas e lineamentos estruturais foram formados para acomodar a movimentação do dique, num esquema parecido com esse bloco diagrama, onde as cavernas estariam instaladas nas falhas normais deste modelo. Aqui mostrando a direção do dique e a posição das cavidades. Bom, agora a gente cai numa parte da palestra que fala de mesoestruturas de deformação rúptil. A gente vai ver as estruturas step over e como que elas podem estar relacionadas com os formatos das cavidades. Bem, primeiro, o que é uma estrutura step over? Uma fratura de cisalhamento ou falha, quando ela acaba, ela começa uma outra fratura de cisalhamento ou falha, paralela, mas não alinhada. Essa região, no meio dessas duas fraturas de cisalhamento, é conhecida como step over. E há duas possibilidades: o step over de compressão e o step over de abertura. Começando com o restraining step over, o step over de compressão. Para relacionar essas duas estruturas de movimentação, a rocha aqui, essa porção de rocha aqui está descendo, ela se encontra com essa porção de rocha aqui que está subindo, e no meio das duas estruturas a gente tem uma situação de compressão. Já o próximo caso, né, o releasing step over, para acomodar essas duas estruturas, essa porção de rocha que está subindo se afasta dessa porção de rocha aqui que está descendo, e aqui no meio há abertura de espaço. Se isso acontecer em um meio rúptil, esse espaço provavelmente fica vazio. Eu tenho um esqueminha aqui para demonstrar como que isso ocorre mecanicamente. Bom, a gente tem duas fraturas de cisalhamento aqui representadas. As duas têm a mesma vorticidade e elas se comportam da mesma maneira. Então, essa região aqui no meio seria o step over. Quando eu movimento as duas fraturas em conjunto, o que acontece? A abertura do espaço vazio no step over para acomodar a movimentação das duas falhas em conjunto. E esse é o modelo estrutural que a gente chegou. Bem, depois de ter visto como é que funciona a mecânica por trás de um step over, a gente pode ir para os modelos estruturais das cavidades. Bom, esse modelo ele surgiu na Gruta do Grilo. A gente pegou uma fratura 1090, né, uma fratura leste-oeste, no qual o bloco norte descia em relação ao bloco sul. Essa mesma relação foi vista em outros pontos, como no K32, e também dentro da Gruta Kiva, né, a mesma direção de fratura 1090, a fratura leste-oeste, onde o bloco norte desce em relação ao bloco sul, a fratura 1090, que é esta que está passando aqui. E o modelo evolutivo das cavidades ele ficou então desta maneira. Primeiro a gente tem uma rocha já previamente deformada, né, com a xistosidade, e a formação das juntas devido a um esforço regional. Essas juntas elas evoluem para as fraturas de cisalhamento, com o bloco norte descendo, e em alguns locais propícios devido ao arranjo dessas fraturas, há a formação de um step over de abertura, o releasing step over. Uma vez aberto o espaço mecanicamente, há a possibilidade da captura de drenagens que correm superficialmente. Então, aberto o espaço, a água começa a passar dentro da caverna e há então a ampliação dos espaços vazios e o começo do processo de erosão. Aqui para mostrar algumas fraturas que lembram o step over, né? Uma fratura que vem reto no maciço rochoso, ela quebra não passando para a parte de cima do maciço. Isso é a realidade em vários pontos, como neste afloramento aqui, a gente tem algumas fraturas que vêm e elas não passam para a parte de baixo do maciço. A gente está vendo aqui até
uma possível formação de um pequeno step over, talvez de uma fratura que fizesse dessa maneira. Aqui a gente também tem uma fratura que não passa para a parte de cima do maciço, e em algumas cavernas, né, a gente pode ver que o teto é igualzinho o chão da cavidade, como por exemplo também aqui na Gruta do Grilo. Bom, para terminar a apresentação, eu gostaria de deixar aqui que talvez a principal contribuição do meu trabalho seja a tentativa de aplicação de modelos estruturais bem conhecidos no ramo da geologia estrutural, a temática da espeleogênese e da espeleologia, que isso é uma coisa tanto quanto rara, é difícil você encontrar referências que sigam nessa linha, e que eu acredito que seja uma área do conhecimento com bastante potencial de crescimento. Eu sei também que existem diferentes tipos de quartzito com diferentes histórias geológicas, e que talvez o modelo que eu coloquei aqui não seja muito bem aplicado, ou talvez não seja muito fácil de se observar em outras rochas e em outros locais. Eu chego a elucidar no meu trabalho um termo para um tipo de ocorrência onde que o processo de formação de cavidade depende de uma tectônica rupture, que seria o tectonokarst. É um karst que depende da atuação de uma tectônica rupture para condicionar estruturalmente a abertura de espaços vazios horizontais, que seriam as cavidades, e os verticais, cânions e abismos. Lógico que depois disso acontecido, a erosão da água entraria em ação. Eu gostaria de falar também que a ciência sempre deve estar aberta à discussão e novas ideias. Que o que é muito tido como verdade hoje em dia pode se mudar de uma hora para outra, como a gente já vivenciou isso no ramo da geologia há não muito tempo atrás, com a tectônica de placas. Um exemplo novo também de que tudo pode mudar de uma vez é o modelo estrutural do ISAMA para o quadrilátero ferrífero. E eu acho que a tecnologia evoluindo, a ciência evoluindo, os novos cientistas sempre têm espaço para se aumentar a curiosidade, aumentar as discussões e sempre buscar algo novo. Eu agradeço a participação, o convite para participação pelo pessoal da SE. Se alguém quiser o meu TCC na íntegra, pode entrar em contato, que eu vou ter o maior prazer em enviar os mapas das cavidades, o mapa regional também. Se alguém quiser, é só falar, entrar em contato. E é isso aí, muito obrigado. Eu acho que a gente se vê mais tarde aí na roda de conversa. Valeu, pessoal. Falou, até mais.